O objetivo dessa aula é identificar os elementos do conjunto dos números inteiros. Tá? Então o tema da aula está aí, conjunto dos números inteiros. Então vamos lá. Bom, por que se originou o conjunto dos números inteiros? É simples isso. Ao longo da história, os números naturais não foram capazes de suprir as necessidades que o ser humano teve, né? Só os números naturais não eram capazes de resolver todos os problemas, né? Os números naturais lá, eles, como a gente viu no vídeo anterior, né? Como a gente viu na aula anterior, eles foram criados com a necessidade que o homem teve de contar, né? O homem precisava agrupar as coisas, precisava agrupar as pessoas que estavam na aldeia, precisava enumerar lá os bichos, né? Marcar sei lá, tinha uma zebra, né? Marcar os bichos lá que tinha antigamente. E contar também a quantidade de pessoas que tinha nas suas aldeias. E para isso eles foram enumerando, né? Foi enumerando de 1, 2, 3, 4 e assim que se deu os números naturais, né? E aí veio-se um problema nisso aí. Um problema do tipo, por exemplo, assim. Você vai lá comprar, sei lá. Você vai comprar um animal mesmo, por exemplo. Você vai comprar um cachorro. Aí o cachorro custa, sei lá, R$ 900. E aí desses R$ 900 você só tem 800. Então você ficou devendo R$ 100. Então, essa ideia dos números negativos veio justamente nessa ideia de dever também. E uma outra ideia muito importante que é da diferença. A diferença entre esses próprios números naturais positivos, né? Por exemplo, se você for calcular a diferença de 2 e 3, né? 2 menos 3, 2 menos 3 dá menos 1. E o menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais. Ele vai entrar agora no conjunto dos números inteiros, tá? E também a gente tem aí as empresas, né? Por exemplo, agora nesses tempos de coronavírus, tem uma determinada empresa que tinha, sei lá, um lucro de R$ 2.000. Aí veio a pandemia, né? Dificultou as coisas e a pessoa ficou no saldo negativo, né? A gente diz que ela ficou no saldo negativo porque ela está devendo, né? Sei lá, a pessoa tinha um lucro de 2.000, aí agora ela deve R$ 2.000, né? Ela deve cada vez mais vai aumentando as coisas em que ela deve. E isso é representado agora por este conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, tá? E uma coisa interessante, o conjunto dos números inteiros, ele é representado por esse Z, tá vendo, Esse Z com essa barrinha aqui mesmo, tá? E ele tem esses elementos aí, Ele tem os números naturais, né, que é do 0 para lá, e do 0 para cá é que entra os números novos, né, os números inteiros. Porque do 0 para lá a gente já conhecia, que são os números naturais. Aí do 0 para cá, né, e é infinito também, esse conjunto, a gente diz que ambos os conjuntos são infinitos. Tanto o conjunto dos números naturais como o conjunto dos números inteiros. Só que, se você pensar assim de uma maneira como é que eu posso dizer, bem trivial, assim, bem pensando bem lá no fundo mesmo da mente de vocês, a gente pode dizer que o conjunto dos números inteiros é maior do que o conjunto dos números naturais. Porque os números naturais é um conjunto infinito também, só que ele vai só dos números positivos. Já o conjunto dos inteiros pega também todos os números negativos até o infinito, Então ele tem infinito aqui à esquerda e tem infinito também à direita, né? Então ele tem as duas extremidades aí tendendo para o infinito. E já no conjunto dos naturais, a gente só tem uma extremidade que tende para o infinito, tá?
E aí, ó, como todos os números naturais também são números inteiros, temos que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros, ou seja, os números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, ó, na representação do diagrama de Venn, a gente tem aqui os números naturais dentro do conjunto dos inteiros, ó, os naturais dentro dos inteiros. Outra coisa, é importante que você saiba os nomes, tá? Ó, que você saiba que essa sigla significa conjunto dos números naturais e o Z, conjunto dos números inteiros, tá? Mais pra frente a gente vai ver os outros conjuntos que também vão ter as suas respectivas letras para o que são aí o nome do conjunto, ok? Agora aqui, ó, nesta parte aqui, podemos destacar outros subconjuntos do Z, né? Outro subconjunto dos números inteiros, além do conjunto dos números naturais, né? Que a gente já viu ali que os números naturais, ó, é um subconjunto dos números inteiros. Só que ele tem mais 4 subconjuntos, que estão aqui, ó. Se você olhar aí, você vai ver ali, conjunto dos números inteiros não nulos. Ó, que é representado por aquele Z, né, que é a representação do conjunto dos números inteiros, com aquele asterisco. Toda vez que tiver aquele asterisco ali, como é igual no conjunto dos números naturais, significa que não inclui o zero. Significa que eu estou tirando o zero. Então, ó, ele é infinito para lá, então eu começo com os 3 pontinhos, aí vem do infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e vai para o infinito também. E é a mesma coisa que eu dizer, ó, que o conjunto dos inteiros menos o zero ali. Significa que eu estou tirando o zero, ok? Depois a gente tem aí, ó, o conjunto dos números inteiros positivos. A representação que a gente usa para o conjunto dos números inteiros positivos é aquele Z com um asterisco e um sinal de mais embaixo. Isso aí significa que eu estou excluindo o zero e que eu estou excluindo todos os números negativos também, ó, tá vendo? Então vai ser só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o infinito. E isso aí volta a ser o conjunto dos números naturais sem o zero, né? O outro subconjunto que eu vou ter é o conjunto dos números inteiros não positivos. Então, o conjunto de números inteiros não positivos, a representação é o Z ali, ó, de inteiro, com um menos embaixo, ó. Significa que eu estou excluindo os números positivos, tá? E aí, né, começa lá do infinito e vai menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e para no zero. E por fim, o último subconjunto que a gente tem do conjunto aí dos números inteiros é o conjunto dos números inteiros negativos, né, ó? A representação é o Z com asterisco e o sinal de menos. Significa que eu estou tirando tanto o zero como os números positivos. E aí, de novo, ele vem lá do infinito e é o menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Ok? Esses aí, então, são os 4 subconjuntos que o conjunto dos inteiros tem. Fora ainda o conjunto dos números naturais. Ok? Bom, para representar os números inteiros em uma reta numérica, marcamos um ponto O. Tá vendo? Ó, é um ponto O, que vai ser a origem. E a partir dele a gente vai marcar pontos equidistantes, ó, pontos que têm a mesma distância. Equidistantes significa que tem a mesma distância. A direita e a esquerda, né, da origem. Associamos esses pontos os números inteiros positivos à direita da origem e os números negativos à esquerda da origem, tá? Justamente o que está aí, né, ó. Eu tenho a minha reta, eu posso chamar de reta real também. Esse aqui é o sentido negativo, né, ó, esse sentido aqui que está para lá, que eu coloquei até a seta aqui, ó, indo para lá.
eu tenho a origem exatamente no centro aqui, né? Ó, o número 0 e o O da origem. Para o lado esquerdo aqui, ó, para o lado esquerdo, é os números negativos, são infinitos. E esse outro sentido aqui, para o lado direito, é o positivo, que tem todos os números positivos. A mesma coisa que eu disse no vídeo dos números naturais, eu vou repetir aqui, que é essa parte aqui de você representar números na reta real, é importante porque te ajuda a construir gráfico, né? Ó, aqui mesmo já ia sair, já dava para sair até um gráfico, né? A gente puxava isso aqui para cima, para baixo aqui também e já dava para fazer o gráfico. O gráfico ele tem que sempre ter os pontos equidistantes, do mesmo jeito que a gente tem que ter os pontos equidistantes na reta real, né? Eu jamais posso fazer o seguinte, ó. Eu jamais posso fazer isso aqui. Eu jamais posso pegar a reta real, aí eu coloco 0 aqui, e eu coloco o número positivo aqui, por exemplo. Tá errado. Desse lado é sempre os números negativos. E tem que ter sempre a mesma distância. Ó, aqui é uma lousa de vidro, né? Então é óbvio que eu não vou ter como fazer milimetricamente certo. Mas quando você estiver fazendo isso aqui no seu caderno, é interessante que você use uma régua, né? E aí na régua você vai conseguir fazer milimetricamente certo. Mas tem que estar, ó, os pontos tem que manter sempre a mesma distância. Tanto no lado positivo, quanto no lado, ó, negativo, tá? Eu tenho que sempre manter a mesma distância. Eu não posso, por exemplo, ó, escrever o 3 aqui. Escrever o 3 aqui, sei lá. Aqui eu vou lá e escrevo 7. Isso aqui tá totalmente errado, né? Porque a distância que tem do 3 pro 7 não é isso aqui, né? Tá totalmente errado. Você tinha que colocar o 7 lá pra frente. Então essa ideia aqui é muito importante. Porque isso aqui te ajuda, né? Quando você sabe construir, marcar pontos na reta numérica real, te ajuda, né? Te auxilia você a montar gráficos e a desenhar gráficos certo. No seu caderno, é interessante que você utilize, né, para construir reta real, para construir gráfico, para construir o que seja, com régua. Porque aí você consegue fazer a marcação dos pontos todos milimetricamente corretos, ok? Muito importante isso.